É sempre muito bom estudar a palavra de Deus. E existem alguns personagens na Bíblia que sempre me chamam a atenção pela vida que eles tiveram na presença de Deus. O personagem de hoje que vamos estudar é Elias. Elias foi um homem que teve um ministério extremamente poderoso. Mesmo séculos depois da sua morte, quando João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia, ele foi identificado o seu ministério como o ministério de Elias. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles acharam que ele era, muitas pessoas acharam que Jesus era o próprio Elias. Não é à toa que Elias foi um homem que subiu ainda vivo para o céu. E no Monte da Transfiguração, ele foi apresentado como um representante de todos aqueles que irão subir vivos para o céu por ocasião da segunda vinda de Jesus. E de toda a história de Elias, talvez o momento mais assim impactante, que desde crianças ouvimos contar a história, seja o momento que ele fez aquele desafio aos profetas de Baal e de Azera no topo do Monte Carmelo. E esse desafio de Elias no topo do Carmelo é o ponto da história de Elias que vamos meditar um pouco agora na palavra de Deus. O texto bíblico está em 1º livro dos Reis, o capítulo 18, versículos 21 a 39. 1º livro dos Reis, capítulo 18, 21 a 39. É muito gostoso ouvir esse ruídozinho das páginas da Bíblia. Eu espero que as tecnologias novas não façam de os irmãos deixar as Bíblias em casa e trazer só o celular para a igreja. Eu ainda gosto desse ruídozinho das páginas da Bíblia. E quando eu vejo com o celular na mão, eu fico preocupado. Será que o celular está na mensagem ou está em outra janela aberta? Então, quem tiver o seu celular, se puder guardar ou recolher das mãos das crianças, é uma tentação esse celular. Todos encontraram? Então vamos à leitura. 1 Reis 18, verso 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, e prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos, porque não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, eles profetizavam, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias ao povo, todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias então restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas,
e tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. Ao que viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar, que tão grande era que dava para semear 2 medidas de sementes. Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Esse é o grande Deus que nós temos. Elias, no versículo primeiro que lemos, ele chama o povo, versículo 21. Ele faz ao povo uma pergunta: até quando vocês vão ficar com essa vida em dúvida? Se vocês querem servir o Deus de Israel, ou vocês querem servir os deuses dos povos vizinhos? Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês querem viver como povo de Deus ou querem viver como povos pagãos? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. A igreja de Deus naquele dia precisava tomar uma posição. Se quisessem ser a igreja de Deus, deveria representá-lo em vida e caráter. Mas se quisessem seguir Baal, que fosse então seguir Baal. Cada cristão precisa fazer uma decisão séria na sua vida. Se nós queremos servir a Deus de fato, então nele viveremos, para ele viveremos, nele nos moveremos. Mas se não quisermos, então temos que decidir que caminho vamos tomar. A mensagem de Elias é muito clara. O povo, quando Elias fez a pergunta, qual foi a sua resposta? Diz a Bíblia que o povo ficou calado, ficou em silêncio. Para algumas perguntas, a melhor resposta é o silêncio, porque algumas perguntas não merecem ser respondidas. Algumas perguntas que nos provocam não merecem a nossa resposta. E responder é você dar corda a quem não merece, em algumas situações. Mas nessa ocasião, o silêncio não era uma boa resposta. O silêncio do povo revelava o estado de apostasia que ele se encontrava. Na verdade, ele estava em dúvida. Será que Deus realmente era vivo? Como Deus poderia ter permitido mais de 3 anos de seca para o povo dele? Eles não se davam conta, eles não admitiam que por causa da sua vida de desobediência, da sua vida de apostasia, é que havia atraído toda aquela seca e miséria para o povo. Aquele silêncio também revelava a covardia de muitos ali. Dizem que pior do que o grito dos cruéis é o silêncio dos covardes. Pior do que a ousadia daqueles 450 profetas de Baal era a covardia de muitos do povo que não tiveram a coragem de se posicionar ao lado de Elias. Por isso ficaram em silêncio. A passagem então diz que Elias ele chega para o povo, para os profetas, e diz o seguinte: olhem para vocês são muitos, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera, e só eu fiquei. É bem verdade que nós sabemos que Elias não era o único. Talvez ele fosse o único naquele monte, naquele momento,
mas ele não era o único profeta em Israel. Não era o único homem temente a Deus. Porque na própria história de Elias é apresentado que enquanto Elias estivera escondido, Deus, através do seu servo Obadias, havia ocultado e protegido mais 7.000 homens, que não haviam dobrado o seu joelho a Baal. Mas naquele momento no monte, Elias era o único representante, o único que restou. Elias era o remanescente. Você já se sentiu em algum momento parecendo ser a única pessoa que estava preocupada com a situação da sua família espiritual? Já se sentiu em algum momento tendo aquela sensação de que parece que você é a única pessoa na igreja que percebe o estado lamentável que ela se encontra? Você em algum momento já sentiu que parece que no trabalho você é a única pessoa que está tentando levar as coisas a sério? Essa foi a sensação que tomou o coração de Elias. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A história de Elias me ensina que Deus não precisa da maioria do povo para fazer o seu trabalho. Deus não precisa da maioria para cumprir os seus propósitos. Deus pode e Deus faz, e Deus decidiu precisar apenas do remanescente. Na história da igreja, a maioria nunca esteve certa. Na história da humanidade, a maioria nunca esteve do lado certo. O remanescente, sim. A minoria, sim. E haverá um dia em que nós que pela fé cremos que somos remanescentes de hoje, nós cremos que um dia essa minoria que hoje busca servir a Deus, essa minoria que entrou e permanece perseverando na porta estreita da obediência a Deus, um dia essa minoria será o único grupo que existirá, porque essa minoria, o remanescente, o que sobrou dos fiéis a Deus, será o único grupo que entrará na eternidade. E tem mais um ponto. Elias não estava sozinho ali. Humanamente, aos olhos do exército de Acabe, Elias estava sozinho, mas ele tinha ao seu redor um exército inteiro do céu à sua disposição. Quando Deus manda aí você obedecer, nós nunca estaremos sozinhos no caminho da obediência. Quando Deus manda a gente fazer algo, pode obedecer. A nossa parte é cumprir os princípios, as leis de Deus. A parte de Deus é cumprir as suas promessas. E suas promessas não dependem da nossa ajuda para serem cumpridas. Elas serão cumpridas porque Ele não consegue ser outra coisa a não ser fiel às suas promessas. Elias tinha à sua disposição o exército do céu que estava ali. Anjos cobriam, anjos vigiavam aquele monte. O próprio Deus observava com atenção. Nós somos espetáculo, não só para o mundo, mas para o céu também. Ali os profetas então foram desafiados, e eles então, enquanto tentavam fazer o seu sacrifício, diz a Bíblia que eles clamavam em altas vozes, eles se cortavam. Na verdade, parte daqueles gritos era uma tentativa meio que para distrair Elias. Com aquele sol quente no topo de um monte, depois de 3 anos de seca, eles meio que alimentavam a esperança de em algum momento lançar fogo ali naquela lenha e queimar o sacrifício. E nós sabemos, de acordo com o livro Profetas e Reis, que caso uma faísca só que surgisse ali, ou uma fumaça que aparecesse, sabe o que iria acontecer com Elias? Elias seria despedaçado por aquelas pessoas, sem nem sequer ter chance de fazer seu sacrifício. Por isso que Deus havia empenhorado a sua palavra. Deus havia colocado anjos, guardas invisíveis, para que aquele fogo não pegasse. Então, ainda que o fogo do inferno inteiro aparecesse ali, ele seria incapaz de queimar aquele sacrifício, porque Deus estava ali com a sua palavra empenhorada. Deus jamais permitirá que um servo seu, ou uma serva sua fiel, que obedece a sua palavra, seja envergonhado. Ele não vai permitir. Elias chegou a um ponto que ele já começava a zombar desses homens. Dizia, isso não é possível, vocês são tantos. Quando eu vejo a história de Elias, eu percebo que, em algumas situações, parece que o excesso de barulho
é para tentar compensar a falta de fogo no altar. Eu entendo que cada pessoa tem seu estilo de pregação, mas particularmente eu não consigo me sentir muito confortável quando eu ouço pregadores que gritam em demasia. Às vezes eu tenho a sensação que o excesso de gritos é para compensar a falta do espírito no coração ou de um pouco mais de preparo. Tenho a sensação de que quem demora demais para apresentar uma mensagem é porque talvez tenha gastado tempo de menos para prepará-la. Às vezes eu tenho a sensação de que pessoas que têm que prolongar orações longas de maneira pública, talvez seja uma tentativa de compensar as orações curtas ou quase inexistentes em seu aposento particular. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo uma igreja muito agitada, muito barulhenta, com cultos muito barulhentos. Talvez seja por causa da falta do fogo do Espírito no altar. Quando se há muito barulho, não se consegue ouvir claramente a voz de Deus. Porque o nosso Deus, embora seja poderoso e capaz de fazer o mundo estremecer, e que no topo do Sinai ele mostrou trovões e relâmpagos e falou com a voz poderosa, de maneira geral Deus não fala gritando ou com trovões. De forma geral Deus sussurra. E não dá para ouvir um sussurro quando se está com muito barulho. Talvez a gente não ouça mais a voz de Deus com tanto mais frequência, porque nosso coração tem andado tão agitado, temos andado com tanta coisa, fazendo tanto ruído em nossa cabeça, que a gente não consegue se acalmar. Talvez se você conseguir cada dia, na primeira hora de cada manhã, aquietar a sua alma, aquietar seu coração, é muito provável que você ouça mais distintamente a voz de Deus. Deus, ele fala conosco, mas às vezes estamos tão distraídos que não ouvimos o seu sussurro. Deus não grita, ele sussurra. Deus é gentil e nós precisamos aprender a escutá-lo. Elias, no verso 30, depois da tentativa fracassada, fragorosamente daqueles profetas, ele agora então chega e restaura o altar. O altar de Deus estava já ali no Carmelo, mas estava em ruínas. Eu creio que Deus, mais do que nunca hoje, precisa de homens e mulheres que sejam restauradores de altares, restauradores do culto, restauradores de casais, restauradores de famílias, restauradores de tantas coisas. E sempre é mais fácil destruir do que restaurar. É sempre mais fácil derrubar do que levantar. Acredito que muitos aqui já são adventistas há um bom tempo. E é provável que você olhe para a nossa igreja e veja vários defeitos. Eu imagino que você veja. Eu também vejo. Eu sei de várias coisas que precisam ser corrigidas na igreja, no meu distrito, na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu sei, tem muitas coisas para serem corrigidas. Mas não é eu adotando uma postura de crítica, não é você criticando as pessoas, nem criticando as coisas que você vai corrigi-las. Porque a igreja não precisa de críticos, a igreja precisa de construtores. A igreja não precisa de críticos, a igreja precisa de reformadores. Portanto, não é que uma crítica às vezes não seja necessário, ou observação não seja necessário. Mas nunca faça uma crítica se você não estiver disposto a ser parte da solução do mesmo problema. Não demonstre um espírito crítico se você não estiver a fim de reformar também. O altar, ele, para entrar em ruínas, geralmente tem duas atitudes que destroem um altar ou uma construção. Duas atitudes. A primeira, o ataque de inimigos. Se você tiver um muro na sua casa e pessoas começarem a bater contra o muro, a tentar derrubá-lo, vai conseguir. Mas se você não der manutenção também, com o tempo ele pode cair. Uma casa pode entrar em ruína de duas formas. Uma, com um ataque, pega uma pedra e uma marreta e bate, derruba. A outra é não dando manutenção. O nosso altar da nossa vida pessoal, o altar do culto familiar, o altar do culto dessa igreja, tem duas formas de entrar em ruínas. Uma é sendo atacada por Satanás. A outra é sendo omissa, descuidada ou relaxada àqueles que são responsáveis pelos altares. Como é que está o altar da sua vida pessoal? Está em ruínas, porque o inimigo tem atacado sua vida,
ou porque você tem sido extremamente negligente em cuidar da sua vida espiritual? Como é que está o altar do seu culto familiar? Está destruído porque a onda do pecado tenha avançado contra a sua casa, ou você tem sido extremamente omisso como um sacerdote do seu lar, como uma sacerdotisa da sua casa? Como é que está o altar da nossa igreja? Bom, eu espero que Deus possa contar com muitos reformadores e reformadoras aqui presentes. Elias, ele chega para os serventes que estavam ali de Acabe e diz o seguinte: eu não quero só fogo no meu sacrifício, eu quero que te torne essa vitória um pouco mais emocionante. Ele manda trazer água e jogar sobre a lenha sobre o sacrifício, e eles trazem 4 medidas de mais ou menos 12 litros e alguma coisinha em cada jarro de água. E jogaram a primeira vez, segunda vez, a terceira vez, mais ou menos 150 litros de água. A água foi tanto que molhou toda a lenha, as pedras, encheu o rego ali que havia ao redor uma vala que havia ao redor do altar. Nesse contexto aqui, Elias agora pede para Deus fazer um milagre. Eu gosto dessa maneira como Elias tem coragem, uma santa ousadia. Elias não queria só um milagre comum. Elias gostava de demonstrações realmente inquestionáveis. Porque se não tivesse colocado água, poderia alguém dizer assim: ah, também, né? Depois do dia inteiro de sol, agora que o sol já queimou, deixou tudo sequinho, agora às 3 horas da tarde, então agora está pronto para colocar fogo. Mas para não deixar dúvidas, Deus faz seus milagres de maneira incontestáveis. Deus gosta de fazer o que é impossível, porque essa é uma das principais especialidades de Deus. Deus se diverte fazendo coisas impossíveis. A especialidade de Deus é resolver nossas encrencas impossíveis. E aquele que crê, aquele que vê, né, o invisível, aquele que vê a mão de Deus operando, sabe que é assim. A fé é a capacidade de ver o invisível, de crer no inacreditável e de receber o impossível. E com essa atitude, Elias então chamou o povo e começou a orar. Elias sabia que a oração era a chave. O livro Caminho a Cristo, na página 95, diz que a oração é a chave que abre o celeiro do céu e derrama e oferece e dá a mim e a você, seja lá o que estivermos precisando, desde que seja o melhor para nós. E com essa chave, Elias chega em humildade e diz: Senhor, manda fogo sobre esse altar, manda fogo sobre esse sacrifício, para que esse povo saiba que o Senhor é de verdade. Diz que, enquanto Elias orava, Deus abriu o celeiro do céu e derramou fogo sobre o altar. O fogo desceu sobre a lenha, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, queimou as pedras, queimou a água, queimou a terra. Era uma prova inconfundível de que Deus estava atento à oração do seu povo e do seu servo. Mas o fogo só desceu porque Elias subiu em oração à presença de Deus. Toda vez que eu e você nos ajoelhamos, ou sentado, não importa a posição que estivermos orando, toda vez que nós estamos em oração, nós somos levados à presença de Deus. E o Deus do universo se prostra e para ouvir a minha oração e a sua, como se fosse a única pessoa do universo que estivesse falando. Esse Deus é incrível. Ele mantém o universo em suas mãos, ao mesmo tempo ele habita no nosso coração, tão pequeno, sofredor, quando clamamos a Ele por socorro. Será que talvez algumas bênçãos não tenham descido sobre você, porque talvez você pouco tenha subido à presença de Deus? Que tal se você gastasse um pouco mais de tempo subindo à presença do Pai Celestial e pedindo o que você como filho precisa? Talvez se você subir mais na presença de Deus, mais bênçãos desçam sobre você. Quando o fogo desce, o povo então só teve uma única reação possível. O povo ficou tão impressionado que mesmo sem ensaio, fizeram ali um grande coral e gritaram: o Senhor é Deus. E ficaram tão impressionados que repetiram a frase: o Senhor é Deus. Uma frase bonita, impactante, linda, mas não tão linda assim. Seria mais bonito se o povo tivesse gritado: o Senhor é meu Deus.
O Senhor Jeová é o Deus da nossa casa. O Senhor é o nosso Deus. Isso sim teria sido perfeito. Porque só admitir que o Senhor é Deus, até o diabo faz isso. Quando Jesus voltar, o diabo e seus demônios e todos os perdidos, a uma voz confessarão que Deus é justo. Mas não é essa frase que Deus quer ouvir dos nossos lábios quando Ele voltar. Deus não vai querer ouvir que Deus é justo, porque isso Ele já é. E os perdidos reconhecerão. O que Deus quer ouvir da minha boca e da sua hoje, naquele dia, é: Deus, o Senhor, é justiça nossa. Nós fomos justificados e salvos por Ele. Deus não quer ser apenas Deus, porque Ele já é. Deus quer ser o meu, o seu Deus. Ele já tem sido. O povo, então, estava com a sua mente convencida, mas o coração não estava convertido. Não basta ser cristãos bem informados. Não basta ser cristãos adventistas bem convencidos da verdade. Se não estivermos convertidos, somos apenas perdidos bem informados. E não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer homens e mulheres que vivam à altura da verdade que eles conhecem. Assim que o fogo desce, a missão não estava completa, porque o povo continuava com fome. A chuva não havia caído até então. E Elias agora começa, ao final daquele dia, orar a Deus para que derramasse chuva sobre o povo de Israel. E ele começou a orar. E por 7 longas orações ele orou. Até que na 7ª vez o seu servo disse: apareceu uma nuvenzinha na direção do mar. O que foi para Elias um sinal suficiente. Mas me chama a atenção desses 2 representantes do povo de Deus. Enquanto Elias, depois de um dia inteiro de batalha, estava prostrado no chão, com a cara no pó, orando, pedindo um milagre, Acabe estava comendo e estava bebendo. Há algum problema em comer e beber? Nenhum problema em comer e beber. Comer é ótimo, beber é maravilhoso, mas existe hora para comer, existe hora para jejuar, existe hora para beber, existe hora para buscar a Deus com clamor e súplicas. O povo antediluviano, quando Jesus se referiu a eles, diz que eles estavam comendo e bebendo quando veio o dilúvio. A grande parte do povo, quando Jesus voltar, estará apenas distraída, comendo e bebendo. Aquele era o momento para Acabe não estar comendo e bebendo, mas deveria estar unido a Elias, orando e clamando a Deus pelo povo dele, que era o povo dele também. Eu queria que você fizesse uma pergunta a si mesmo. Com qual desses 2 representantes você mais se identifica neste momento? Com qual desses 2 representantes, Acabe ou Elias, mais consegue definir bem sua vida espiritual hoje? Acredito, às vezes eu tenho a sensação de que a gente nunca comeu tanto e orou tão pouco. Às vezes eu penso que a igreja tem comido muito e orado pouco. Que tal se nós continuarmos comendo e bebendo? Nada contra isso, mas que tal se orarmos um pouco mais? Talvez jejuarmos um pouco mais, suprimirmos algumas refeições e gastarmos mais tempo na presença de Deus? Deus não deixou o seu servo sem resposta mais uma vez. No seu segundo pedido, Deus atende, e Deus atende com plenitude. Assim como do céu caiu fogo, e não foi só uma faísca, mas foi um fogo que consumiu tudo, quando a chuva veio para valer. Como diz o ditado popular, foi um toró, um pé d'água, né? E chegou com força. A chuva foi tão forte que Acabe nem mesmo conseguiria chegar do Monte Carmelo até a cidade de Jezreel, onde ele estava morando naquele momento. E era um tanto distante, eram cerca de 40 e poucos quilômetros, alguns dizem 45, outros dizem 48, mas não importa. O que chama a atenção é que Elias, nesse momento, mais uma vez, se coloca à disposição e vai correndo na frente da carruagem, porque já era início de noite e com muita chuva. E ele foi agora correndo na frente de Acabe. Depois de um dia inteiro, sem comer direito, cansado, exausto, hora de oração, ele vai agora correndo sob o poder do Espírito Santo. Você sabe o que isso me leva, às vezes, a entender? Que talvez alguns milagres não estejam acontecendo mais para a gente. Deus tem feito milagres hoje na nossa vida, na nossa igreja, esse ano. Quantos milagres aconteceram? Mas eu penso que muitos outros poderiam acontecer
se nós tivéssemos um pouco mais, se tivéssemos um pouco mais de disposição. Às vezes eu penso que o maior pecado da igreja hoje se chama preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estar à lição na escola sabatina, preguiça de fazer uma visita missionária, preguiça de dar um estudo bíblico, preguiça de vir para o culto. Aí encontra um monte de desculpinha esfarrapada que nem eles mesmos se convencem. Será que você tem deixado a preguiça tirar de você bênçãos que Deus está ansioso para te dar? Elias pode ter tido várias falhas, mas preguiça de servir a Deus, Elias nunca teve. Eu quero terminar com essa pergunta, que surge o seguinte. No livro Serviço Cristão, página 253, diz o seguinte: quando nós tivermos uma consagração completa a Deus, de todo o nosso coração, e ao serviço de Deus, Deus vai derramar sobre esta igreja a chuva serôdia do Espírito Santo. O mesmo Deus que derramou aquela chuva naquele dia, quer derramar sobre esta igreja hoje, aqui e agora, também a chuva do Espírito Santo. A chuva serôdia é o poder que vai revestir a igreja com a autoridade suficiente para pregar o evangelho eterno a todo mundo, e o mundo inteiro conhecerá a vontade de Deus e escolherá um lado, e então chegará ao fim, e Jesus voltará. Creio que gotinhas da chuva serôdia já estão caindo hoje, e eu creio que algumas dessas gotas já caíram em sua vida, na sua família, nessa semana. E creio que Deus quer derramar gotinhas dela agora no seu casamento, na sua vida pessoal. Só que para essa chuva serôdia cair de maneira plena, precisa a maior parte dessa igreja estar consagrada a Deus e ao serviço de Deus. Quando a maior parte dessa igreja conhecer por experiência própria o que é ter comunhão, consagração a Deus e pregação do evangelho de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, derramará sobre esta amada igreja a chuva do Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço é: até quando? Até quando Deus vai ter que esperar para derramar sobre a igreja a chuva serôdia? Até quando teremos que esperar para Deus escancarar as portas do céu e derramar sobre a sua vida? Ao invés de você estar pensando em desistir do seu casamento, por que você não se prostra mais de joelhos? Por que você não come um pouco menos e ora um pouco mais? Ao invés de você estar pensando em desistir e abandonar a igreja, porque vê esse problema, aquele outro, por que você não se une a gente para reformar essa igreja e torná-la melhor? Ao invés de você ficar pensando no que o povo, porque o povo fala isso, porque o povo é aquilo, por que você não sobe na presença de Deus e ora por esse povo de Deus? Eu queria te fazer um convite mais uma vez. Você quer ser o Elias de hoje? Você quer ser a Elias do século 21? Deus pode contar com você para restaurar o seu lar, restaurar a sua vida, a sua família. Você quer se unir a gente e sermos os reformadores, restauradores da igreja de hoje? Você quer que a chuva serôdia do Espírito Santo já caia sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa? Eu creio que sim. Eu quero, e eu sei que você também. Até quando teremos que esperar? Até quando você vai viver essa vida de maneira tão descuidada com Deus? Até quando você vai ficar jogando para os outros a culpa de você não estar fazendo um trabalho melhor para Deus? Até quando você vai deixar a correria da vida tirar seu tempo de consagração a Deus? Até quando você vai ficar culpando seu esposo, sua esposa, por não ter um culto familiar decente em sua casa? Até quando você vai ficar com essa história de ficar na igreja, não sabe se fica sério ou se não leva a sério? Até quando a nossa igreja vai permanecer nesse mundo aguardando a breve volta de Jesus? Eu não sei até quando. Eu só espero que você hoje faça essa espera pelo Espírito Santo em sua vida terminar. Que ela desça sobre a sua vida, sobre sua casa, e que muito em breve, quando Jesus voltar, todos possamos subir juntos para o reino do céu. Vamos orar? Deus e Pai, nós queremos pela Tua graça e misericórdia
pedir que o Senhor faça de nós os Elis de hoje. Ajuda-nos a corajosamente nos posicionar sempre ao lado da verdade, a sermos o teu povo remanescente que segue fielmente as tuas instruções. Pai Santo, nos ajude a sermos os reformadores, os restauradores de altares, começando com o altar da nossa vida pessoal, da nossa casa, da nossa igreja. Pai Santo, nós não queremos apenas admitir que o Senhor é Deus, nós queremos que o Senhor seja o meu Deus, o nosso Deus. Obrigado pelo imenso privilégio de subirmos à Tua presença através da oração. Ajuda-nos a subirmos muitas vezes à Tua presença, a não sairmos da Tua presença, de tal modo que muitas bênçãos sejam derramadas em nossa casa e nossa vida. Por favor, derrama sobre esta igreja, sobre cada pessoa aqui individualmente, já gotas da chuva ser hoje. Aos que nos assistem pela internet, que isso esteja com a Tua mão sobre eles, derramando sobre eles também o Teu santo e poderoso Espírito, para que quando Jesus voltar, nós possamos estar preparados para morarmos com Jesus por toda a eternidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.